Hoje, a gente vai mergulhar numa das cartas mais intensas e diretas da Bíblia, a Carta aos Gálatas. E olha, o tema central dela dá para resumir numa palavra só: liberdade. Pois é, a carta inteira aos Gálatas meio que gira em torno dessa pergunta aí. E essa é uma questão que não só causou uma crise gigantesca lá na igreja primitiva, mas que, de um jeito ou de outro, ecoa até hoje. A fé, por si só, já é o bastante? Certo, então vamos botar a gente no cenário da época. Imaginem só, comunidades cristãs novinhas em folha, sabe? Acabaram de nascer na região da Galácia, que hoje em dia é a Turquia. O apóstolo Paulo tinha acabado de passar por lá e fundar essas igrejas com uma mensagem, nossa, revolucionária: liberdade total em Cristo. Então, o Paulo estabelece essas igrejas em sua primeira viagem missionária. Só que aí vem o problema. Mal ele virou as costas e foi embora, chega uma notícia. E que notícia? Super alarmante. Alguma coisa muito, mas muito grave estava acontecendo. E não era pouca coisa, não. Estava ameaçando a essência, a alma da fé que ele tinha ensinado. E o que tinha acontecido? Bom, a coisa foi a seguinte. Um grupo, que a gente hoje chama de judaizantes, apareceu por lá. Eram cristãos que vieram do judaísmo, mas com umas ideias bem radicais. Eles chegaram com uma mensagem totalmente diferente, e aí, claro, começou a confusão, a divisão. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. De um lado, a mensagem do Paulo: Cristo mais nada é igual à salvação. Ponto. É um presente. Do outro, a mensagem dos judaizantes: Cristo mais a lei judaica é igual à salvação. Ou seja, para eles não bastava só ter fé, tinha que seguir as regras da lei de Moisés, circuncisão, lei sobre comida, tudo aquilo. Basicamente, eles estavam tentando botar uma etiqueta de preço em algo que era para ser de graça. E olha, a reação do Paulo a isso não foi nada sutil. Para ele, isso não era uma diferença de opinião teológica. Não. Era um ataque direto no coração do evangelho. As palavras dele são de uma dureza incrível, o que mostra que para ele esse assunto não tinha negociação. E o ataque vinha por dois lados, sabe? Eles não estavam só distorcendo a mensagem. Eles também foram para cima do mensageiro, do próprio Paulo. A lógica deles era bem simples, né? Se conseguissem fazer o pessoal duvidar da autoridade do Paulo, a mensagem dele sobre liberdade caía junto. É exatamente nesse cenário de crise que o Paulo senta e escreve a carta aos Gálatas. E assim, não é um texto teológico frio, acadêmico. Longe disso. É uma defesa apaixonada, urgente, e em vários momentos dá para sentir a indignação dele com a situação. Ele está defendendo a verdade que pregou com unhas e dentes. E aqui está a ideia central, a frase que resume o livro todo. Ser justificado, que é como ser declarado ok, justo diante de Deus, isso não vem do nosso esforço de seguir uma lista de regras. Vem só, unicamente, da fé em Jesus Cristo. É um presente que a gente recebe, não um salário que a gente ganha por merecer. E para mostrar o tamanho da encrenca, para mostrar que essa pressão era real e perigosa, o Paulo conta uma história de bastidores que é uau, impressionante. Até o apóstolo Pedro, um dos pilares da igreja, vacilou, cedeu ao medo. Ele simplesmente parou de comer na mesma mesa que os cristãos não judeus. Por quê? Para agradar essa galera dos judaizantes. Isso criou uma divisão, uma hipocrisia bem no meio da comunidade. Aí a resposta do Paulo foi, pá, imediata e na frente de todo mundo. Ele foi lá e confrontou Pedro cara a cara. Isso mostra uma coisa de forma muito clara. Para o Paulo, a verdade do evangelho vinha antes de tudo. Antes da hierarquia, antes da amizade, antes de manter uma paz de aparências. A unidade de verdade da igreja dependia dessa verdade ser mantida. E aqui a lógica do Paulo é demolidora, simplesmente demolidora. Ele basicamente diz, peraí, vamos pensar um pouco. Se a gente conseguisse ser justo por esforço próprio, só obedecendo à lei, então para que Cristo morreu na cruz? A morte dele não teria servido para nada. A cruz perde todo o sentido se a gente pudesse fazer o trabalho por conta própria. Ok, beleza. Mas isso leva a gente para uma pergunta que é inevitável e super importante. Se a salvação é só pela fé e não pelas nossas ações, então quer dizer que fazer coisas boas, as boas obras, não importa mais na vida de quem crê? Vira tudo irrelevante. A resposta do Paulo para isso é fantástica. E dá para a gente entender com uma metáfora bem simples, a da raiz e do fruto. Pensa assim, a fé é a raiz da salvação. Ela fica escondida, no coração, ninguém vê, mas é ali que a vida começa. E as boas obras? Elas são o fruto. O fruto não faz a árvore nascer, né? Mas ele é a prova, a evidência natural e inevitável de que aquela árvore está viva, está saudável. Então, o ponto crucial é esse, e é uma virada de chave. A gente não faz o bem para ser salvo.
A gente faz o bem porque já foi salvo. As nossas ações viram uma resposta, um muito obrigado, sabe? A evidência que todo mundo vê de uma mudança que já aconteceu por dentro, pela fé. Certo. Agora, vamos encarar de frente a maior crítica, a objeção mais comum que fazem essa mensagem de liberdade. Que é o seguinte: se a salvação é de graça, se não depende do que a gente faz, então isso não vira uma carta branca para viver de qualquer jeito, para fazer o que der na telha? Essa é exatamente a pergunta que o Paulo já imaginava que iam fazer, e ele responde de um jeito que não deixa dúvida. A lógica seria, se a graça de Deus é tão gigante, por que não pecar mais? Para que a graça pareça maior ainda. A resposta do Paulo é a negação mais forte possível no idioma original, o grego. É de modo nenhum, jamais, que essa ideia nem passe pela cabeça. Usar a graça como desculpa para o pecado é entender tudo errado. A graça não liberta a gente para pecar. Ela nos liberta do poder do pecado. E aqui tem uma distinção que é, vital. Uma coisa é alguém que crê tropeçar, falhar, cair em pecado. Acontece. Outra coisa, totalmente diferente, é viver na prática do pecado. É fazer do pecado o seu estilo de vida, a sua casa. Quem foi transformado de verdade, quem tem o Espírito Santo, pode até cair, mas não consegue ficar confortável lá no chão. O Espírito Santo incomoda, cutuca, gera arrependimento e chama de volta para casa. Sabe, tudo isso pode parecer uma discussão teológica de 2000 anos atrás, coisa de livro antigo. Mas a verdade é que esse conflito de Gálatas está ligado a uma luta muito humana, uma luta que é tão real hoje quanto era naquela época. Dá pra gente se identificar com isso? Aquela pressão interna para ser perfeito, para ter um bom desempenho em tudo. Aquele impulso de ter que provar o próprio valor, de sentir que a gente precisa merecer ser amado, seja por Deus, seja pelas pessoas, com base no que a gente faz de certo. Pois é, essa é a mentalidade da lei que o Paulo tanto combateu. E ela continua tentando nos prender até hoje. Então, a mensagem de Gálatas, na sua essência, na sua alma, começa com essa verdade que liberta. A nossa salvação não se baseia na nossa performance, na nossa capacidade de sermos bons. E aí vem o complemento que vira o jogo. A base da nossa aceitação não está na gente, está em Cristo. A justiça que salva não é a nossa, é a dele. E essa justiça é colocada na nossa conta como um presente que a gente recebe pela fé. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com a grande pergunta que Gálatas nos obriga a fazer. O que move a nossa vida? É um esforço ansioso para conquistar a aceitação ou é uma resposta alegre, livre de quem vive porque já foi plenamente aceito pela graça? A diferença entre essas duas respostas? Bom, é a diferença entre viver como um escravo e viver em liberdade de verdade.